Bom dia, meus queridos. Espero que todos estejam bem, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não importa o momento, não é verdade? Importa. O momento mais importante é exatamente esse. O momento que você escolheu e que você trouxe para a sua disciplina cristã de ouvir uma porção da palavra de Deus, seja ela na escola bíblica ou até mesmo nos GPs e nos cultos online que temos, não é verdade? Portanto, vamos buscar a face do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, porque essa manhã é uma manhã que o Senhor fez. É uma manhã que é verdade, sim, estamos enfrentando lutas, mas o Senhor é conosco. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor ouve as nossas orações, que a tua palavra diz que o Senhor se inclina para ouvir as nossas orações. A tua palavra também diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. O salmista diz que a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso entendemos que o estudo da palavra ele é de extrema necessidade na vida de um cristão, na vida daquele que se dispõe a ser de fato um evangélico. Não simplesmente abre a boca e fala, eu sou evangélico, mas sim daqueles que vivem o princípio do evangelho. Por isso, nos abençoe nesta manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é um prazer estar com os irmãos aqui novamente para meditarmos na palavra de Deus, sabendo que esta classe ela tem um nome um pouco diferente das outras, não é? Essa classe ela se chama Estratégias de Enfrentamento. Então, as outras classes elas estudam assuntos específicos ou livros específicos. A proposta dessa classe aqui é nós fazermos um panorama bíblico, não é? E identificar, né? E se identificar muitas das vezes com aquele texto que nós lemos. Portanto, o texto hoje escolhido para todos nós, e que eu resolvi conversar um pouco com vocês, é o texto que está em Isaías 55. Nós estamos falando da luta da carne contra o espírito, da luta dos nossos sofismas contra o espírito, da luta do mundo contra as coisas de Deus, e nós estamos inseridos no meio de tudo isso. Nós estamos inseridos no meio da sociedade corrupta, nós estamos inseridos no meio aonde um quer passar por cima do outro para conseguir o que ele quer. Nós estamos inseridos numa sociedade pela qual é difícil acreditar que tem alguma pessoa que é
consegue ser sua amiga de verdade. Mas Jesus não. Jesus é o nosso amigo, um amigo de verdade. Mas nós precisamos buscá-lo. E esse texto ele diz: buscai o Senhor enquanto pode se achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Aqui a proposta é a oportunidade que nós temos de buscar a Deus. Ele nos oferece por sua graça, pelo seu amor, mas tem um prazo de validade. Não sabemos quanto tempo disponível nós vamos ter. Isso pode acontecer agora. Eu estou aqui conversando com vocês. Vocês podem ser arrebatados e eu ficar. Misericórdia. Ou vice-versa. Ou todos nós. Não é isso? Mas aqui há uma advertência. Faça isso agora. Esse é o tempo de buscar o Senhor. Enquanto a gente ainda pode achá-lo e enquanto ainda dá tempo. Porque depois que passar o tempo, queridos, não adianta mais nós queremos nos redimir, porque a ordem, o plano de Deus foi estipulado dessa maneira. Deus nunca te deixou só, como Deus nunca me deixou só. Fomos nós que abandonamos a Deus. Jesus estava com Adão e Eva no jardim do Éden. Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E ele disse que nos enviaria, rogaria ao Pai, que nos enviaria o Consolador para enxugar as nossas lágrimas e ser o nosso verdadeiro amigo. Nós nos decepcionamos muito com as pessoas, não é? E quando nós lançamos a nossa ansiedade ou buscamos alguma coisa, esperando a expectativa, né, do outro, via de regra, a gente acaba se frustrando, porque ela é uma busca do nosso coração. E há almas por aí sedentas de Cristo. Precisando do amor de Deus. E aí nesta manhã, eu quero aqui perguntar para você: o que você está buscando? Ah, pastor, mas eu vou na igreja todo domingo, eu dou o dízimo, eu dou oferta. Você não dá nada, não. Começa por aí já. Você entrega. Deus não precisa do seu dinheiro. Você entrega o que é proposto, né,
a 10ª parte, para que seja cuidado de toda a estrutura que a igreja precisa ter. Nem o apóstolo Paulo. Quem começou com isso daí foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, entendendo das necessidades, vai falar, peraí, acabou o papel higiênico, como é que faz? Né? Aí sim, entrou as questões das doações, das ofertas, né? Ou até mesmo das viagens missionárias que a igreja de Filipenses sempre contribuiu com o apóstolo Paulo nesse sentido. Mas tudo precisa de manutenção. A nossa casa precisa de manutenção, né? O nosso carro, muitas das vezes, quebra, precisa de manutenção. E você pega o seu carro, por exemplo, que fundiu o motor, leva lá para o mecânico refaz lá todo o motor, e aí depois ele falou, obrigado por você ter trazido aqui, né, o seu carro, tá prontinho, pode levar. Não é assim as coisas. Você precisa abrir a tua mente para algumas coisas. Nós estamos caminhando por patamares mais altos, mais elevados. Nós não estamos ficando dentro de um globo, dentro de uma bolha. Falando do beabá, que já é muito sério, falar de versículos mais simples da Bíblia. Mas por que você conhece os versículos mais fáceis de decorar na Bíblia? Porque os triunfalistas divulgam isso. Divulgam o texto que está dentro de um contexto que é para virar um pretexto, para extorquir as pessoas, para tirar dinheiro, ou então para pregar um monte de besteira aí, de heresia. E tem um monte de gente caindo nessa armadilha. Enquanto que a palavra de Deus está nos alertando, busque o Senhor enquanto se pode achar. São advertências seríssimas que tem vindo do púlpito, que tem vindo das escolas de discípulos, que tem vindo dos GPs. Busquem a sã doutrina, busquem o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai transformar o teu coração. Não é o pastor Cristiano, não é o pastor Fernando, o Edson, a Maiara, não. Não é você ir na igreja uma vez por semana para encher suas baterias, não. Até porque se você deixar para fazer isso daí, sua bateria vai chegar uma hora que vai pifar de uma vez. Viu? Não. A sua bateria tem que chegar já cheia. Onde você tem a condição de suprir, não é isso? Uma bateria que descarregou. Não é isso que o pessoal fala de fazer chupeta? Pega 2 cabos lá e põe no outro carro lá só para ele dar a partida? Não é isso? Mecânico entende melhor do que eu sobre isso. E Jesus, no texto de João 1,38, Jesus voltando-se
para aqueles que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Ponto de interrogação. João 1:38. O que buscais? Os primeiros discípulos buscavam Jesus depois do batismo. Eles descobriram que Jesus era o Salvador, o Cordeiro de Deus. Não havia nada mais importante para buscar. Isso você vai ver em João, no capítulo 6, no versículo 68. E as pessoas curiosas queriam saber quem que era esse Jesus. Queriam conhecê-lo, aonde ele mora, né? Porque eles queriam, na verdade, estar perto desse Jesus. Do Jesus bom pastor, o Jesus que cura, o Jesus que liberta. O Filho de Deus, o Messias, o enviado por Deus. Esse tem que ser o meu e o seu anseio. Num mundo de corrupções, num mundo onde só fala em enganar os outros, num mundo onde você não pode confiar nem num ente querido seu, num mundo difícil, as pessoas procuram verdadeiros amigos. E a verdadeira amizade, verdadeira, ele nunca vai te abandonar. Você terá quando você receber Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Esta é a sede que deveria estar no coração do homem, entendendo que há muito pouco tempo, nós não sabemos o tempo, nós não sabemos em que momento vai soar a trombeta, nós não sabemos em que momento Jesus vai voltar. Vai ser rápido, porque a palavra diz que vai ser como um ladrão. Mas nós temos que buscar ao Senhor, porque Ele é fiel e galardoador daqueles que o buscam. Fica aí, viu? Fica aí buscando coisinha aí. Viu, jovem? Cai na conversinha daqueles colegas da faculdade. Você vai ver aonde você vai parar. Eu sou assim mesmo, não. Eu falo a real. Entendeu? É papo reto. Entende? Você vai se envolver com essa molecada aí, tá certo? E aí você vai descobrir que tomando um coquetelzinho, você consegue conversar melhor com aquela menininha, e pá daqui, pá de lá. Não é assim? E a hora que você menos perceber, você já roubou todas as coisas que tem dentro da sua casa e trocou na biqueira, a troco de crack. Então nós devemos ter esta preocupação de que as coisas estão piorando e que o nosso dever
é buscar a presença de Deus em nosso coração e que o nosso coração fique preenchido por completo. Não podemos ter brechas no nosso coração, porque quanto mais brechas nós temos no coração, mais coisinha aí na nossa mente, mais coisinha o adversário coloca. E nós estamos num desafio, nessa classe aqui, por exemplo, nós estamos num desafio de guerra. Nós começamos a falar de guerra, começamos a falar da guerra, de nós mesmos contra o Espírito Santo, das concupiscências que nós temos, que via de regra é o que atrapalha a nossa vida. Aquela viradinha, aquela quebradinha de pescoço, né? Aquela piadinha de duplo sentido, a conversa que não edifica. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem o bom costume. Com quem vocês têm conversado? Com quem eu e você? Eu estou falando você, irmãos, porque eu estou falando para você, estou apontando aqui, eu matei mais 3 dedos apontando para mim. Em quem vocês têm acreditado? Que tipo de conversa você tem ouvido? É mais gostoso, não é? Ouvir uma piadinha de duplo sentido? Quero que você saiba que Deus espera você ser um cristão íntegro diante dele, não pela metade. Portanto, se você ainda vê graça em coisas que acontecem nesse mundão aí fora e que não tem graça nenhuma, é muito sério, né? É sinal de que você não está entendendo o momento e o tempo que você está vivendo. Nós continuamos em guerra. Eu não me canso de dizer aqui. Ah, mas eu pensei que quando eu aceitasse Jesus, eu ia pôr uma gravatinha, bonitinha assim, tal, ia para a igreja, aí o pastor Cristiano ia ver eu lá sentado no banco, olha que bênção, ali o pastor, o irmãozinho. É isso não. Buscar a presença de Deus é muito mais do que isso. Quando você busca a presença de Deus, Deus, por intermédio do Espírito Santo dele, ele te traz para uma outra realidade. E quando você se depara, o quanto você e eu somos falhos, é decepcionante. É decepcionante. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar com esta palavra é que ainda dá tempo. É por isso que Isaías disse para buscarmos a Deus enquanto nós podemos achar. E nós ficamos buscando prazeres, coisas. Dificilmente você ouve alguém falar assim, eu estou buscando profundamente ter uma comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. E depois não sabe
por que que acontece algumas coisas. Sabe por que que acontece algumas coisas, irmão? Porque aquele que está ao seu derredor, e que a palavra de Deus também cita em 1 Pedro no capítulo 5, ele está ao derredor, que é o teu inimigo, Satanás, bramando como leão, procurando quem ele possa tragar. Mas muitas das vezes ele pode cirandar você, não como um leão. Ele pode usar uma estratégia muito mais sutil. Ele pode rodear você como se ele fosse um gatinho siamês. Bonitinho, olha que bonitinho, que bonitinho. Então ele faz a mim e faz você pensar que uma coisinha aqui é legal, a outra ali é legal, acender uma luz no púlpito é legal, não é? Na hora que o ministério de dança vai dançar, acende aquelas luzes, não é isso? Ah, mas não é, pinta a igreja tudo de preto, que é para poder projetar melhor lá no data show. É nada. É nada, porque projeta do mesmo jeito. Então as pessoas estão preocupadas hoje, né? Não pastores. Eu louvo a Deus porque eu tenho um pastor. Eu tenho um pastor, sou discipulado por um monte de gente séria, né? A palavra que prega a sã doutrina. E esse é o desejo da liderança na pessoa do pastor Cristiano na igreja do Flamboyant, família Flamboyant, para que de fato nós sejamos uma família de verdade. É que vocês compreendam e busquem a entender a sã doutrina. No começo, meus queridos, vocês vão ficar loucos. Eu fiquei, aliás, eu fiquei louco e continuei louco. Eu sou apaixonado por Deus. Eu amo Jesus Cristo. Porque só quem viveu uma vida igual eu vivi valoriza o sacrifício na cruz do Calvário. Só quem foi curado de um câncer valoriza os milagres de Jesus. A grande maioria das pessoas banalizam a palavra de Deus e nos chamam de radicais, nos chamam do que for. Pode chamar. Pode chamar. Eu prefiro ser radical. Mas eu prefiro herdar o reino dos céus. Eu prefiro estar com Jesus na eternidade. E esta é a proposta da Igreja do Nazareno Flamboyant. Em Campinas você pode pesquisar, você vai ver. E eu não estou aqui, queridos, eu não estou falando de show, ou de soltar rojão no púlpito, ou de fazer arena, nada disso não. Aqui eu estou falando, e a pergunta que eu faço para vocês: vocês entendem que vocês estão ouvindo a sã doutrina?
a doutrina bíblica, a doutrina que o apóstolo Paulo pregou, a doutrina que curou, a doutrina que salvou, a doutrina que traz esperança, a doutrina que nos ajuda a vencer o nosso eu, a carregar a nossa cruz. Eu agradeço todos os dias a Deus por eu estar no meio de irmãos que têm valorizado a palavra de Deus. Porque tem gente que abre, às vezes não é nem no Salmo 91, pode ser até qualquer outro salmo, e deixa lá empoeirando. Só não empoeira mais porque a faxineira limpa lá de vez em quando. Não é isso? Não. Nós precisamos estudar a palavra. É por isso que é proposto a escola de discípulos. Jesus, é certo que a palavra de Deus diz, eu preciso, porque a palavra de Deus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Sim. Tem um monte de picareta aí pregando o evangelho a toda criatura, mas pregando da forma dele, do jeito dele, com a interpretação dele. Mas muito mais do que isso, o Senhor Jesus Cristo, ele fala: ide e fazei discípulos. E fazer discípulos não é apenas viver de falácias, de mensagens triunfalistas que fica atrás da placa de caminhão ou em algum outdoor de algum evento que vai ter gospel. Não. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Como o próprio apóstolo Paulo disse, quando ele disse lá em Filipenses 4:8, o que deve ser, do que nós devemos ocupar a nossa mente. E o mais interessante é quando ele fala assim: e tudo que vocês estão ouvindo, tudo que vocês estão vendo, e tudo que vocês estão aprendendo de mim, isso praticai. Será que você pode chegar no teu ambiente, eu e você, de trabalho, e usar dessas mesmas palavras? Pratiquem o que vocês veem em mim. Não. Portanto, Deus nos chama para um tempo novo. Deus nos chama para um tempo de renovação. Deus nos chama para um tempo daqueles que se esfriaram no Evangelho, que se voltem ao Evangelho de Cristo e que sintam novamente a presença do Espírito Santo de Deus, que sintam a presença de Deus, que sintam o amor pelo próximo. Porque certa feita perguntaram para Jesus, esses fariseus aí, fariseu que vivia perguntando as coisas para afrontar Jesus. Qual que é o maior mandamento?
amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas eu não me amo, como é que eu vou amar o meu próximo? Nós temos muito a aprender, irmãos. A gente precisa reconhecer isso. A gente precisa entender isso em primeiro lugar. Não é simplesmente eu ir na igreja de domingo. Já é muito bom. Excelente. É melhor do que não ir. Mas muito melhor é quando as pessoas conseguem ver que nós somos a igreja com pernas. Essa é a proposta que eu trago para vocês nesta manhã. Não é isso? De que vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Nós realmente buscamos muitas coisas e precisamos também, até para sobreviver. Mas em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus e a tua justiça. Ora, mas por que buscar a Deus enquanto se pode achar? Deus não é onipresente, onipotente, onisciente? Deus não está em todo lugar? Nem em todo lugar, tá? Deus está não, viu, queridos? Aquela hora que você estiver lá, não. Não. Deus é santo, santo e santo. A palavra de Deus diz: vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a minha mão. Então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Esse versículo está em Provérbios capítulo 1, 24 e 28. Vou repetir. Então vocês me chamarão, mas eu, Deus, não responderei. Vocês vão procurar por mim, mas não me encontrarão mais. A verdade é que nós procuramos muitas coisas, muitas, menos aquilo que nos vai gerar vida e vida eterna. Nós temos que pensar, queridos, na vida eterna. Não é nessa vida passageira. É bom você ter um carro? Sim. É bom você ter uma casa boa? Sim. É bom você se vestir bem? Sim. Tudo isso é importante. Mas tudo isso vai ficar aí. Tudo isso vai apodrecer. Aliás, quando você morrer, você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Quando eu morrer, eu vou apodrecer como todo mundo apodrece, a minha carne. Mas eu tenho que cuidar do meu espírito, que me dá a vida eterna. Portanto, os que são fiéis, orem a ti,
no Salmo 32:6 diz isso. Portanto, que todos que são fiéis orem a ti enquanto podem encontrar. Quanto as muitas águas se levantarem, elas não te atingirão. Mas depende da busca. Se nós declaramos que nós somos de Deus, nós precisamos buscar a Deus. Aliás, o próprio Deus fala, a própria palavra fala: achegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós. Mas é uma vergonha o que nós estamos vendo por aí. O que nós estamos buscando? Responda. A palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 29:13, diz o seguinte: buscai a Deus. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Referência bíblica, Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Deus, ele não divide com ninguém. Eu vou na macumba de sexta-feira e de domingo eu vou na igreja. Afinal, tá me fazendo bem? Não. Jesus já nos ensinou que nós não devemos adorar dois deuses. Logo, você vai entristecer um e vai alegrar o outro. E às vezes não precisa ser tão explícito assim como eu estou sendo. Às vezes você pode ter deuses dentro de você que está impedindo você de buscar a verdadeira realidade, que é a presença de Deus e do seu Espírito Santo. Portanto, saibam que nós devemos, o tempo todo, buscar ao Senhor. Eu queria ler aqui uma frase que diz, olha: busque viver em Cristo, verdadeiro amor a Deus. Esta vida inclui vontade, querer, confiança na palavra, alegria no Senhor, conhecimento em seus passos. Não perca tempo com coisas vazias e sem sentidos. Lembre-se, a verdadeira felicidade nós só encontramos em Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, é essa palavra que eu queria trazer para a nossa reflexão nesta manhã. E fico muito feliz que você esteja assistindo esse vídeo. É sinal de que você está buscando a palavra de Deus. Mas não busca só de domingo, ou só de terça, no culto de oração, ou no dia do GP, ou coisa assim.
Busque Deus. Busque Deus, que você está tendo oportunidade de buscar a Deus. Eu estou tendo oportunidade de buscar a Deus, porque ainda nós conseguimos encontrá-lo. Isaías diz o que lá? Vamos ler novamente o que Isaías diz? Vamos lá. Vamos ler o que Isaías diz. Olha só. E Jesus, voltando, vendo que eles o seguiam, disse: o que buscais? Jesus queria saber o que eles estavam buscando, não é? Mas lá atrás, né, 700 anos antes de Jesus falar isso daí, o profeta Isaías também falou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Jesus nunca quis estar longe de você. Deus nunca quis estar longe de nós. Ele é socorro presente na hora da angústia. Ele é amigo verdadeiro. Ele é bom pastor. Jesus não nos abandona. Somos nós que abandonamos a Cristo. Porque nós não conseguimos suportar a sã doutrina. Porque a própria palavra de Deus diz que nos últimos tempos os corações estariam frios. E para Deus não há nem morno e nem quente. Mais ou menos não. Tem que ser quente. Portanto, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Busque. Esse é o momento oportuno para isso. Busque enquanto você ainda pode achar. E creia